Olá, meus amigos e amigas, estamos aqui para mais uma aula de Direito Administrativo, professor Eduardo Tanaka, e vamos continuar a nossa conversa sobre controle administrativo. Vamos falar dos princípios do processo administrativo. Vamos falar, na verdade, os principais princípios, tá, do processo administrativo, e teremos mais para frente aulas sobre processo administrativo também, tá joia? Não nesse bloco, mas num outro bloco lá para frente, tá joia? Bom, então vamos começar com o princípio da legalidade objetiva, né? Que segundo Meirelles, ele fala que exige que o processo administrativo seja instaurado com base para preservação da lei. Bom, então, por esse princípio, né, você lembra do princípio que nós estudamos da legalidade? É basicamente este, né? O processo administrativo ele tem que ser feito da forma que a legislação estabelece. Então, a gente sabe que o princípio da legalidade no direito civil, ele é amplo, né? Aquela história, os particulares é dado a fazer tudo que não seja proibido. Já no direito administrativo, não, ao contrário, né? Eu só vou fazer aquilo que está na legislação. Então, basicamente é isso, né? A pessoa que for conduzir um processo administrativo, ele vai ter que se pautar por tudo que está na legislação, tá joia? Bom, outro princípio é o princípio da oficialidade. O princípio da oficialidade é o princípio do impulso oficial do processo ou impulsão. Diz ali, segundo Meirelles, atribui sempre a movimentação do processo administrativo à administração, ainda que instaurado por provocação do particular, uma vez iniciado passa a pertencer ao poder público, a quem compete seu impulsionamento até a decisão final. Muito bem, então pessoal, quando eu falo de oficialidade, você lembra de uma fábrica, ela tem uma esteira, não tem aquelas esteiras naquelas fábricas, linha de produção, tem uma esteirinha que faz um objeto chegar daqui, ele vai andando, né? As pessoas vão colocando peças, ele vai melhorando, até contar que no final já virou um carro, por exemplo, né? Tá aqui, né? Então, essa esteirinha, ela faz esse material vindo daqui até o final, até virar um objeto final, né? No caso do processo, até haver uma decisão, mas você não precisa de ninguém empurrando, de ninguém movimentando, ninguém pedindo, olha, movimenta para mim o processo, né? Porque ele automaticamente move-se sozinho. Quem que é a esteira? A esteira, na nossa analogia, é a própria administração pública. Ela que tem que ir movimentando automaticamente esse processo, tá? Então, gente, começou ali, obviamente, na maior parte das vezes é o particular, né? Então, aquela história, você levou uma multa, né? Levou uma multa de trânsito. Então, levou uma multa de trânsito, aí você entra ali com a sua reclamação lá perante o Detran, com o seu recurso, e aí ele tem que caminhar, o processo tem que caminhar sozinho, tem que ser impulsionado, ele não pode parar, não pode pegar e colocar na gaveta, obviamente que não, né? Ele tem que caminhar até a sua decisão final. Beleza? Isso é oficialidade. Você lembra, então, de uma esteira numa linha de produção, tá? Porque o processo ele tem que andar, não pode parar. Tá joia? Legal. O próximo é do informalismo. O princípio do informalismo dispensa ritos sacramentais e formas rígidas para o processo administrativo, principalmente para os atos a cargo do particular. E o processo administrativo deve ser simples, despido de exigências, formais excessivas, tanto mais que a defesa pode ficar a cargo do próprio administrado, nem sempre familiarizado com os meandros processuais. Bom, então, gente, informalismo seria que seria simplicidade. Simplicidade.
Tanto é que no processo administrativo, em regra, não há necessidade de advogado. Tomou a multa de trânsito ali, você mesmo informalmente vai lá, redige uma defesa e entrega lá no Detran, lá para o poder público, para a administração pública, para ela julgar dentro do que manda a lei. Beleza? Então, o formalismo, você precisa do quê? De simplicidade, não é como um processo judiciário, cheio de meandros, cheio de detalhes. Né? O processo administrativo, apesar de ser regido pela lei, e deve ser observada a lei, né? Você tem que ter essa simplicidade na forma, na própria condução do processo, de como ele é feito. Olha, não é que nem no processo judicial você tem que ter isso, aquilo, tudo certinho, tudo dentro dos seus termos, tudo dentro do seu momento, né? Então, você tem ali a simplicidade. Bom, próximo é verdade material, também chamado de liberdade da prova ou verdade real. Ele diz respeito à prova, né? E aí, segundo Meirelles, autoriza a administração a valer-se de qualquer prova lícita de que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento, desde que faça trasladar no processo. É a busca da verdade material em contraste com a verdade formal. Então, diz respeito ao quê? A prova. Diz respeito à prova, obviamente lícita, né? Tem que ter dentro da lei, né? Ele pode entrar, trasladar no processo a qualquer momento. Então, o que acontece? Esse princípio da verdade material é diferente é ao contrário do princípio da verdade formal que existe no processo judiciário. No processo judiciário, o que acontece? O princípio da verdade formal só vale aquilo que está dentro do processo, estritamente aquelas provas que estão dentro do processo que foram apresentadas pelas partes ali. Já no princípio da verdade material, a qualquer momento você pode inserir provas, diferentemente lá do processo judiciário. Você tem um momento certo para inserir provas. Inclusive, né, então o princípio da verdade material diz respeito a provas, desde que lícitas. Inclusive, gente, no processo judiciário, quem insere as provas são as partes, né? Beleza? Agora, a defesa, né? O autor e tudo mais. O autor e o réu estão a inserir sempre as provas. Já na administração pública, no processo administrativo, o princípio da verdade material, qualquer um pode inserir provas. Inclusive, o próprio julgador pode ir à busca de provas. Olha que interessante. A pessoa que julga pode inserir prova, pode ir atrás de provas, porque o que importa não é que está apenas dentro do processo. O que importa é que está no mundo real, no mundo verdadeiro, né? É por isso que por isso que o princípio é o princípio da verdade real, é o que realmente está a acontecer. Beleza? Legal. Vamos para o próximo princípio. E o nosso último, gratuidade. Está lá, segundo de Pietro, sendo a administração pública uma das partes do processo administrativo, não se justifica a mesma onerosidade que existe no processo judicial. Então, gente, em regra, o processo administrativo é gratuito. Né? Quem tomou multa de trânsito de Detran sabe, só chegar lá e apresentar, não tem que pagar taxa ou coisa parecida, diferentemente do Poder Judiciário, que tem taxas e taxas, não é verdade? Só que é o seguinte, apesar de ser um princípio, isso foi pegadinha de prova. Vou até mostrar para vocês a questão, tá? Pode haver exceção, Tanaka? Pode haver exceção. Então, nem sempre vai ser grátis, apesar do princípio da gratuidade. Cuidado com isso. Cuidado com as exceções. Então, tá lá, Lei 9784, parágrafo único, fala: nos processos administrativos serão observados, entre outros critérios,
entre outros critérios de proibição de cobrança de despesas processuais. Beleza. Não pode cobrar despesas processuais porque estamos a seguir o princípio da gratuidade, né? Só que ressalvadas as previstas em lei. Ressalvadas as previstas em lei, pode haver exceções. Tá bom, pessoal? Então, grave bem aqui esses princípios que mais caem na prova, esse princípio do processo administrativo que mais cai em provas, tá? A legalidade objetiva, obedecer à lei, a oficialidade, ele tem pernas, né? Ele caminha nessa esteira e não pode parar. Informalismo, tem que haver a simplicidade. Verdade material, diz respeito às provas, provas apresentadas por qualquer pessoa, a qualquer momento. E gratuidade, né? Gratuidade não pode cobrar, a princípio, mas pode haver exceções. Tá joia? Vamos ver como cai em prova. Olha aqui, aquela questão que eu falei para vocês, né? Tem de fazer. Não vai ter graça, eu sei, né? Porque acabei de falar. Mas vamos lá. Só para mostrar para vocês como caiu, né? Questão CESP, julgue o próximo item referido ao processo administrativo. O princípio da gratuidade aplica-se a todo e qualquer processo administrativo. E aí, todo e qualquer processo, nós vimos que há exceções, pode haver exceções previstas em lei. Então, não é todo e qualquer, apesar de ser princípio, está errado. Ó, acredito eu que numa prova dessa aí, uns 99% das pessoas que passaram, nem das pessoas que estavam fazendo, acho que das pessoas que passaram acabaram errando essa questão, tá? Beleza? Mas se cair, você vai acertar, não é verdade? Legal. Vamos para a próxima questão aqui. Tenta fazer aí em casa sozinho essa questão, né? Do CESP-TRMS. Tá lá, vamos lá. No processo administrativo, a administração pública tem o poder e dever de produzir provas com o fim de atingir a verdade dos fatos. Ele quer saber qual que é a verdade verdadeira, a verdade real. Falando em provas, opa, já sei já. Não devendo, por isso, ficar restritas ao que as partes demonstrarem no procedimento. Então, não fica necessariamente restrito ao que as partes demonstrarem. Ele pode ir atrás, o julgador pode ir atrás, a administração pode ir atrás. Esse pressuposto, conforme a doutrina pertinente, refere-se ao princípio da... Bom, vamos direto aqui, né, da verdade material, que diz respeito à prova, né, pessoal? Nem gratuidade, oficialidade, lealdade, boa-fé, do informalismo, da verdade material. Tranquilo? Beleza, né? Então, a gente falou em provas, falou em verdade dos fatos, verdades reais, verdade verdadeira, né? No processo administrativo, diferentemente do processo judicial, você vai atrás da verdade material. Tranquilo? Vamos para a próxima, então, vamos tentar fazer essa aqui. FUNCEF. Tá lá. Segundo Meirelles, a responsabilização e a punição dos servidores públicos por meios internos abrange o processo administrativo disciplinar, que está sujeito a 5 princípios de observação constante. 5 princípios esses aqui que nós estudamos, né? 5 princípios. Legal. Sobre esse tema, se a administração retardar a movimentação, opa, movimentação, tá movendo. Você lembra quando eu falei em movimentação? Né? Lembra daquela esteirinha, né? Que a esteirinha que vai movimentando o processo. Então, se a administração retardar a administração do processo administrativo, ou dele se desinteressar, deixa na gaveta, né? É correto afirmar que está sendo infringido o princípio do que, gente? Facinho, essa na oficialidade. Essa aqui você não vai errar, com certeza caiu uma parecida aí, né, na prova você vai acertar. Eu tenho certeza que esses princípios são tranquilos, tá? Grave bem esses princípios para quem for fazer a prova de controle administrativo, controle da administração pública. Legal? E se você gostou, dê um joinha, compartilhe as nossas aulas, inscreva-se no nosso canal. Também temos aqui nossas redes sociais, né, o Instagram e uma página no Facebook, Direito Previdenciário para Concurso, professor Eduardo Tanaka, e a gente
se vê por aí. Vamos aí estudando, porque a próxima aula é legal. Vamos mudar. Controle legislativo. Até agora nós falamos do controle administrativo. Próxima aula, começaremos de controle legislativo, né, que cai em muitas das provas aí em que o tema é controle da administração pública. Tranquilo? Então, vamos lá, firme e forte, caminhando. Até a próxima aula. Vejo vocês. Grande abraço. Até mais. Tchau, tchau.